O Galaxy Note 20 Ultra é o melhor celular lançado pela Samsung em 2020. Mas será que ele consegue superar o melhor smartphone de 2019? Colocamos o phablet coreano para enfrentar o iPhone 11 Pro Max. Fica até o final para ver quem sairá vencedor nessa disputa. Vendo os dois lado a lado, fica claro que o Galaxy parece um produto mais atual. Ele tem bordas mais finas e um pequeno entalhe em formato de furo. Sua tela é mais curvada nas bordas, o que dá maior elegância ao aparelho, mas compromete um pouco a pegada. Ele é maior, porém mais leve que o celular da maçã. A Apple alega que o iPhone possui o vidro mais resistente, mas isso foi em 2019. O Note 20 Ultra estreia a nova geração do Gorilla Glass, que mostrou ser mais duro na queda. Na traseira, temos conjunto saltado de câmeras nos dois, com bloco maior no Galaxy. Seu vidro também tem acabamento fosco, mas apenas na cor cobre. Apple e Samsung apostam em certificação IP68 para proteção contra água, mas a coreana garante proteção apenas até 1,5 m de profundidade, enquanto a rival alega que seu celular sobrevive até 4 metros abaixo d'água. Claro, é bom não abusar, já que a garantia não cobre danos por líquido. Em termos de tecnologia embarcadas, não há muita diferença entre os dois. O Galaxy tem leitor biométrico integrado na tela e o iPhone apenas a facial. Se busca por entrada P2, esqueça, mas o Note 20 Ultra tem conexão USB-C mais ágil e slot para microSD. Iniciamos o comparativo com um ponto para o Galaxy Note 20 Ultra. A Samsung é a rainha das telas OLED, mas sabemos que também fornece painéis para sua maior rival. Porém, o Note 20 Ultra traz uma tela mais atual, com um brilho mais forte, melhor reprodução de cores e suporte a 120 Hz. O iPhone possui apenas 60 Hz, o que impede de exibir animações ou jogos rodando a 120 fps. Claro que uma tela de 120 Hz gasta mais energia, mas o Note 20 Ultra consegue ajustar a velocidade do painel de acordo com o conteúdo que está sendo exibido. Assim, você pode ter maior fluidez sem se preocupar com a bateria. Há alto-falantes estéreo nos dois. O iPhone reproduz som mais alto, porém o Galaxy tem áudio com um som mais equilibrado. A Samsung caprichou mais nos graves dessa vez, evitando aquele seco que vimos nas gerações anteriores. É muito mais agradável ouvir músicas nele do que no iPhone. O fone de ouvido que vem junto é o mesmo de sempre, com a assinatura da AKG, com conexão USB-C. Ele é mais confortável e tem qualidade sonora um pouco melhor que o acessório que a Apple inclui no iPhone 11 Pro Max. Porém, ao usar um fone de alta qualidade, nos dois você terá experiência sonora similar. Mas aqui então damos vitória dupla em multimídia para o Galaxy Note 20 Ultra. Qual tem melhor sistema? A Samsung vem aprimorando a One UI a cada novo lançamento e, atualmente, temos algo que chega perto da fluidez do iOS, mas o iPhone ainda se destaca nisso. Outro ponto em que a Apple leva vantagem é no suporte para atualizações, que oferece mais de 4 anos aí garantidos. A Samsung vem tentando acompanhar esses passos da Apple e promete agora 3 grandes versões do Android para o Note 20 Ultra. Agora, se você busca o celular mais completo de recursos, é aqui onde o Galaxy dá um banho na rival. A S Pen adiciona vários extras que aprimoram a produtividade e permitem até controlar o celular à distância. Se você precisar de um computador, pode conectar o Galaxy Note 20 Ultra à sua TV via Wi-Fi e usar o Samsung DeX para trabalhar ou até mesmo jogar. Daremos aqui um ponto a cada em software. O Galaxy Note 20 Ultra reaproveita o hardware da linha S20, que, como vimos em comparativos anteriores no Tudo Celular, acaba perdendo para o A13 Bionic da Apple. E não é diferente com o novo lançamento da Samsung. Isso acontece principalmente em nosso teste de multitarefas com o 11 Pro Max
sendo alguns segundos mais rápido na abertura e reabertura de aplicativos e jogos. Mas, quando passamos para benchmarks, temos resultados mistos. O iPhone 11 Pro Max vence em alguns pontos, enquanto o Galaxy Note 20 Ultra vence em outros. No Antutu, chegamos a uma diferença de 15% de vantagem para o celular coreano. Já em jogos, ele também se destaca em alguns títulos, por conseguir entregar suporte para 120 FPS. Mas, infelizmente, são poucos títulos que dão esse suporte. A maioria dos games roda com a mesma taxa de quadros por segundo em ambos. Por isso, damos um ponto para cada aqui em desempenho geral. O Note tem pouco acima de 500 mAh a mais de bateria contra o iPhone, mas traz tela maior com mais pixels para alimentar. Por padrão, ele vem no modo 120 Hz e isso aumenta o consumo de bateria. Em nosso teste padronizado, tivemos quase 8 horas a menos de duração com o Galaxy. Você pode travar a tela nos 60 Hz para render um pouco mais, mas ainda assim ficará bem abaixo do que o celular da maçã oferece. Quem diria? A vantagem do Galaxy está no menor tempo de recarga, levando menos de uma hora para ir de 0 até 100%. E em apenas meia hora você já tem mais da metade da bateria para usar. Por outro lado, o iPhone leva mais de 2 horas para recarregar completamente sua bateria. Com isso, você pode dar uma carga rápida no Note 20 Ultra no início da noite para durar até o final do dia e não ficará tanto tempo sem usar o celular. Damos um ponto a cada aqui em bateria. Em nosso comparativo de câmeras que reuniu o iPhone 11 Pro Max e o Galaxy S20 Ultra, vimos que os 108 megapixels da Samsung não conseguiam superar os 12 megapixels da Apple. Isso mudou agora no Note 20 Ultra. O que notamos é que a Samsung fez algumas melhorias e vemos o Galaxy superar o iPhone em vários cenários. O Note e o iPhone registram ótimas fotos de dia. O Galaxy satura mais os tons de verde e vermelho, enquanto o rival deixa as fotos levemente amareladas. O Note 20 Ultra leva a melhor no HDR em fotos tiradas no fim de tarde e captura imagens mais claras com a câmera ultra-wide. E se você deseja fotografar algo que está bem distante, terá imagens mais nítidas no Galaxy com o seu zoom de 50 vezes. O iPhone ainda leva a melhor em cenários mais escuros. Ele sofre menos com ruídos e apresenta a menor perda de nitidez. Os dois possuem ótimo modo noturno para resgatar detalhes das fotos devoradas pela escuridão. Porém, no Galaxy você pode fazer isso também com a lente ultra-wide e terá fotos muito mais claras que no iPhone. Os dois possuem bom efeito retrato, com recorte bem feito e desfoque acentuado do fundo do cenário. Já o iPhone segue com a sua mania de dar um tom bronzeado à pele, e muitos curtem o resultado. O Galaxy Note 20 Ultra leva a melhor no conjunto traseiro de câmeras. A Samsung pode ter melhorado suas câmeras traseiras, mas na frontal ainda perde para a Apple. O iPhone 11 Pro Max é melhor para selfies. Ele não sofre do efeito suavizante da Samsung, que esconde os defeitos da pele, em troca de matar pequenos detalhes que enriquecem as fotos. Já à noite, temos selfies mais claras no Galaxy, porém mais granuladas. Damos então ponto ao iPhone em selfies. O Note 20 Ultra é capaz de filmar em 8K e o iPhone apenas em 4K. O que importa é que ambos apresentam ótima qualidade de filmagem, som alto e limpo, poucos tremidos e foco ágil. O iPhone ainda é melhor para filmar à noite, seja com a câmera traseira ou também com a câmera frontal. Os vídeos apresentam menos ruídos e artefatos. A frontal do iPhone possui estabilização mais eficiente e filmagem em câmera lenta. O Galaxy possui efeito de desfoque em vídeos, porém o resultado é falho e muitas vezes desfoca onde não deveria. Encerramos o quesito câmera dando um ponto para o iPhone. Ambos foram lançados por R$8.000, mas como o iPhone é mais antigo, ele pode ser encontrado mais barato atualmente. Sem falar que ele desvaloriza bem menos que os celulares da Samsung. Não estranhe ver o Galaxy Note 20 Ultra mais barato que o 11 Pro Max em 2021. Até lá,
O modelo da maçã é o que entrega o melhor custo-benefício. O ponto final, então, vai para o celular da Apple. Em nosso comparativo entre o Galaxy S20 Ultra e o iPhone 11 Pro Max, tivemos vitória para a Apple, mas a Samsung correu atrás e trouxe um celular melhor para o mercado, que agora compete de igual com o top de linha da sua maior rival. Só que estamos comparando um celular de 2020 contra um modelo que foi lançado em 2019. Será que a Apple consegue virar o jogo com o iPhone 12? Veremos em breve. Mas e agora? Qual comprar desses dois modelos que comparamos? Vamos reunir tudo o que vimos no comparativo. Se você prefere design atualizado, experiência multimídia superior, sistema cheio de recursos, bateria que recarrega rápido e conjunto de câmeras mais funcional, então é o Galaxy Note 20 Ultra que deve ser escolhido. Agora, se busca um celular mais compacto, com melhor desempenho em multitarefas, uma bateria que dure mais, atualizações por vários anos, melhor câmera de selfies e menor desvalorização a longo prazo, então pode ir de iPhone 11 Pro Max sem medo. E é claro que te ajudamos a comprar qualquer um dos dois modelos que você tenha escolhido, com os melhores preços. É só clicar nos links que estão aí abaixo. E também queremos saber sua opinião. Acha que a vitória do Note 20 Ultra foi justa ou o iPhone 11 Pro Max é mais negócio? Comenta aí abaixo. Eu vou encerrando por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço e até lá!